Questão 2. Considere a função de R2 em R definida por f de xy igual a x ao quadrado, menos 4x mais 5y ao quadrado, menos 4y mais 4, certo? Então aqui é aquela questãozinha, né? Para encontrar o ponto crítico ou o ponto estacionário, né? E dizer se esse ponto é de mínimo local, de máximo local ou ponto de célula. Até agora, todas as questões que a gente fez, né, as 4 últimas provas, foi ponto de célula. Vai acontecer um milagre aqui que não vai ser ponto de célula, então a gente tem que estar preparado, certo? Então a letra A, uma questão um pouco mais algébrica, e a questão B é aquela questão analítica, né? Que a gente vai dizer se assume valor de máximo e mínimo. Que de fato assume, né? F é contínua e esse conjunto epsilon é compacto, né? Olha o sinalzinho de igual aqui, ó. Sempre que tiver sinalzinho de igual aí é compacto, limitado e fechado, ou seja, o teorema de Weierstrass garante sim que assume, ok? Então a letra B já está até feita, né? Mas de qualquer forma, vamos lá. Letra A. Primeira coisa que a gente faz, deriva em relação a x igual a zero. Depois, deriva em relação a y igual a zero. Vamos lá, vamos pegar a derivada de f em relação a x. Derivada de f em relação a x de xy vai ser dada por x ao quadrado em relação a x. Opa, peteleco com 2. 2x. Menos 4xy em relação a x. Menos 4 é constante, jogo para fora multiplicando. Y é constante, jogo para fora multiplicando. E x, a derivada de x é 1. Então ficaria vezes 1. Não preciso colocar, porque vai dar a mesma coisa, né? Mais 5y ao quadrado, aqui é constante, é 0. Aqui é constante, é 0. E aqui é constante, é 0. Ok? Então o que sobrou? Só 2x menos 4y. Agora a gente pega a derivada de f de xy e vamos derivar em relação a y agora. Então x ao quadrado é constante, não serve para mim. Menos 4x é constante, jogo para fora multiplicando, menos 4x. Derivada de y em relação a y é 1, então é vezes 1, preciso colocar. Mais 5y ao quadrado, dou um peteleco no 2, ele desce multiplicando. 2 vezes 5 é 10. 10y. Opa, menos 4y em relação a y também dá, vai ficar menos 4. E a derivada de 4 em relação a y, constante, é 0. Ok? Deixa eu apagar aqui. Então vamos lá. Segunda etapa, igualar isso aqui a 0, né? Vamos igualar isso aqui a 0. Vamos igualar isso aqui a 0. E vamos resolver esse sisteminha aí. Então, assim, como é um sistema, aqui vai depender de cada um, né? Como que cada um resolve um sisteminha aí. Vamos usar aqui, ó, 2x menos 4y é igual a 0. O que eu vou fazer? Aqui, eu sei que eu posso... Aliás, eu vou multiplicar tudo por 2. Por quê? Vocês vão entender agora. Vai ficar 4x menos 8y é justamente igual a 0. Lembrando que o que eu faço para um lado e faço para o outro, lado da igualdade, eu não altero o resultado, né? Então eu multipliquei ambos os lados por 2. Por quê? Porque aqui embaixo eu tenho menos 4x mais 10y é justamente igual a esse menos 4, eu vou jogar para o lado de cá, vai vir igual a 4. Ok? Então o que eu quero é resolver esse sisteminha aqui. Eu multipliquei justamente para usar o método da adição. Agora eu vou somar. 4x menos 4y vai dar 0. Menos 8y mais 2y vai dar 2. É igual a 0 mais 4 é igual a 4. Daqui a gente implica que 4 é igual a... Aliás, y é igual a 4 dividido para 2, que vai dar 2. Ok? Já descobri o valor de y, então eu posso escolher qualquer um aqui para encontrar o valor de x. Vou pegar esse aqui de cima, ó. Vai ficar 4x menos 8 vezes 2 é igual a 0, que o y vale 2. Então 4x é igual a menos 8 vezes 2 dá menos 16. Jogando para o lado de cá, 16 positivo. Então x é igual a 16 dividido para 4. Logo x é igual a
4. Então, meu ponto crítico vai ser 4 no x e 2 no y, ok? Então, esse ponto aqui é o meu ponto crítico. Agora, a gente precisa montar, né, a matriz, aquela matriz esse ano, né, no caso. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu faço é pegar f, que eu derivei em relação a x, e vou derivar em relação a x novamente. xy, vamos lá. Ó. Peguei f, derivei em relação a x, encontrei esse resultado, e vou derivar em relação a x de novo. Então, 2x em relação a x é 2. Menos 4y é constante, então não serve para mim, certo? Agora eu vou pegar a mesma função que eu derivei em relação a x e vou derivar em relação a y agora. Ó. Isso vai ser igual a 2x constante, derivada de constante é 0, menos 4y em relação a y, menos 4, ok? Agora eu vou pegar a função que eu derivei em relação a y e vou derivar em relação a x. xy é igual. Agora eu vou olhar para cá. Derivei em relação a y, agora eu vou derivar em relação a x. Então tudo que não for x é constante. Isso aqui é constante, é 0. Isso aqui é constante, é 0. O que me sobra é menos 4x em relação a x, é menos 4, que de fato tem que dar o mesmo valor. Então assim a gente viu. Então aqui vai ser realmente menos 4. E agora eu pego f e derivei em relação a y e derivei em relação a y novamente. Vai ficar o x aqui, ó, constante é 0, menos 4 é constante, é 0. O que sobra é 10y, derivada de 10y em relação a y é 10, certo? Então aqui, ó, a minha matriz esse ano, ó, de xy é igual a 2, já coloco assim, ó, na ordem, ó, menos 4 e 10, o que implica que a matriz esse ano, no ponto crítico, que no caso é 4, 2, vai ser exatamente a mesma matriz, né? 2, menos 4 e 10. A gente faz aqui agora, ó, 2 vezes 10, né? Diagonal principal, que vai dar 20, menos 4 vezes menos 4. Isso dá 16. Então fica 20 menos 16, que é igual a 4. Ou seja, como a hessiano, né? A hessiana de 4, 2 é igual a 4, é maior que 0, esse ponto não é de Cela, né? A gente precisa descobrir. Até agora tinha dado sempre menor que 0. Como deu maior que 0, esse ponto não é de Cela. Então lembra que eu falei assim, ó, se não for de Cela, se for maior que 0, a gente vai ter que olhar para cá, ó, para o fxx, a derivada de f 2 vezes em relação a x. Observe o seguinte, que f de xx de xy é uma constante que é 2. Logo, é exatamente igual a f de xx no ponto crítico é 4, 2, que é justamente igual a 2, que é maior que 0. Então, assim, o que eu fiz para gravar na época, né? Quando eu fui fazer a prova de cálculo 3. Olhei isso aqui, beleza, não é de Cela. Então, ou é máximo ou é mínimo. Vai ser o contrário. Se isso for maior, é mínimo. Ponto de mínimo. Ponto de mínimo. Ok? Eu pensava o contrário. Se é maior que 0, é ponto de mínimo. Se isso aqui fosse menor que 0, seria ponto de máximo. Ok? Com isso a gente conclui a letra A. Então pensa que é o contrário. Então assim, o que manda acaba sendo a hessiana, né? Ela é importante. Se for menor que 0, eu já posso concluir que é ponto de Cela. Se for maior que 0, aí não. Aí eu vou ter que olhar para f de xx. Se for maior que 0, opa, ponto de mínimo. Se for menor que 0, opa, ponto de máximo. Seria o contrário, ok? E na letra B, de fato, nós temos que f é contínuo. E epsilon, esse conjunto epsilon, é compacto.
Por que compacto? Nesse caso, limitado e fechado. Ok? Portanto, o teorema de Weierstrass garante. Pronto. Com 2, 3 frasezinhas aí, a gente ganhou mais uma questãozinha na letra B, ganhou mais um pontinho aí. Beleza? Então, assim, nas últimas 5 provas, a questão 1 foi de multiplicadores de Lagrange, a questão 2 foi de ponto de mínimo local, máximo local ou ponto de Sella, juntamente com uma questão para dizer se o teorema de Weierstrass garante ou não os valores globais. Certo? Então, assim, questão 1 e questão 2 está super padronizado. A última questão, que é a questão 3, nas últimas 4 provas vieram parecidas, que era para usar o teorema da função implícita. Nessa aqui, ó, especificamente, vai ser um pouquinho diferente. É exatamente igual a questão 1 da AD2. É parecida. Então, assim, das últimas 5, só veio uma dessa e 4 do teorema da função implícita. Ok? Mas, por enquanto, encerramos aqui a questão 2 e bora lá para a questão 3.